Olá meus amigos, aqui é o professor Rosenval Júnior com mais uma dica de direito ambiental para vocês. Hoje nós iremos falar do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, e eu quero abordar o regime de proteção das áreas de preservação permanente. Para início de conversa, pessoal, vocês precisam conhecer o conceito legal de área de preservação permanente, que vocês vão encontrar lá no artigo 3º, no inciso 2º do Código Florestal. Lá vocês vão ver que a APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa e que possui diversas funções ambientais, dentre elas preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e de flora e assegurar o bem-estar das populações humanas. Lembrando que o artigo 225 traz uma obrigação ao poder público de instituir espaços territoriais especialmente protegidos em todas as unidades da federação, ou seja, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. E as áreas de preservação permanente são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos, ok? Onde é que vocês vão encontrar essas áreas de preservação permanente? No artigo 4º, lá vocês vão ver quais são essas áreas de preservação permanente. Então lá, ó, ao longo dos cursos d'água, perenes e intermitentes, ou seja, nós temos o que? As matas ciliares, que são áreas de preservação permanente, com o objetivo de proteger as margens, de evitar a erosão, o assoreamento dos cursos d'água. No entorno de lagos e lagoas naturais, no entorno de nascentes, num raio mínimo de 50 metros, também temos áreas de preservação permanente. Em encostas com declividade superior a 45 graus, nas restingas, como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues, nos manguezais em toda a sua extensão, em bordas de tabuleiros e chapadas, em topo de morro, montes, montanhas, serras, em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, e também em veredas. Tudo isso aí é exemplo de área de preservação permanente pelo simples efeito da lei, pelo Código Florestal. Então o Código Florestal falou que determinadas localizações, né, ou seja, acima de 1.800 metros, APP, em torno de nascente, no raio mínimo de 50 metros, APP, ok? Mas há uma possibilidade, de acordo com o artigo 6º, de que o chefe do Poder Executivo crie áreas de preservação permanente para cumprir uma função ambiental, por causa de um interesse social. Então, se, por exemplo, quer se evitar a erosão de um local, quer se preservar espécies ameaçadas de extinção, o chefe do Poder Executivo poderá, então, instituir áreas de preservação permanente, de acordo com o nosso artigo 6º do Código Florestal. Pessoal, sabendo isso, sabendo o conceito de APP, sabendo quais são as áreas de preservação permanente, sabendo também que é possível que o chefe do Poder Executivo estabeleça, crie áreas de preservação permanente para cumprir uma finalidade ambiental, para cumprir um interesse social, agora nós iremos analisar o regime de proteção das áreas de preservação permanente. O regime de proteção das áreas de preservação permanente, vocês vão encontrar lá no artigo 7º. Então, o proprietário, ele tem a obrigação, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, não interessa. Ele tem a obrigação de preservar, de manter a APP, ok? Inclusive, as obrigações do Código Florestal são umas obrigações propter rem, que acompanham a coisa, ou seja, têm natureza real e são transmitidas ao sucessor. Então, aquele que adquire uma propriedade, ele adquire junto o passivo ambiental. Se aquela área que ele adquiriu estiver degradada, ele terá a obrigação de recuperá-la, ok? Essa é a obrigação propter rem. No entanto, pessoal, olha só, o Código Florestal traz algumas possibilidades de intervenção e até de supressão de vegetação nativa na área de preservação permanente. E isso vocês vão encontrar lá no artigo 8º. Lá no artigo 8º, vocês vão ver que a intervenção e a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente poderá ser permitida em 3 hipóteses, no caso de utilidade pública, no caso de interesse social e no caso de baixo impacto ambiental. Beleza? Guardem isso. Intervenção e supressão de vegetação nativa em APP pode ser permitida somente em 3 hipóteses: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. No entanto, lá no parágrafo 1º do artigo 8º, esse mesmo artigo, nós temos que, se a intervenção ou a supressão de vegetação nativa ocorrer em APP que esteja protegendo nascentes, dunas e restingas, só será permitida essa intervenção
no caso de utilidade pública. A supressão de vegetação nativa em APP que esteja protegendo nascente, dunas e restingas só será permitida no caso de utilidade pública. Mais um ponto que eu quero abordar com vocês, pessoal. Vocês vão ver que há a possibilidade de se utilizar manguezais que estejam com sua função ambiental comprometida. De forma excepcional, há essa permissão lá no Código Florestal. Então é permitido, né, a obras de habitação em áreas urbanas consolidadas, ocupadas por populações de baixa renda. O Código Florestal traz essa possibilidade. Eu acho isso um retrocesso. Acho, inclusive, que vai contra o nosso princípio que veda, né, o retrocesso ambiental. A lei, ela deveria o quê? Ela deveria avançar na proteção. Então, se o manguezal ele está degradado, a obrigação seria recuperar o manguezal. Mas o Código traz essa possibilidade de o quê? De se construir obras, da execução de obras de habitação e de urbanização em áreas urbanas consolidadas, ocupadas por populações de baixa renda. Mais um detalhe, o Código permite também atividades de segurança nacional e também de defesa civil, né, em casos de urgência, mesmo sem autorização do órgão ambiental. Independe de autorização do órgão ambiental qualquer atividade de segurança nacional ou obras de interesse da defesa civil, ok? Independentemente de autorização do órgão ambiental. E mais um detalhe por último, para a gente terminar esse tópico, referente ao regime de proteção das áreas de preservação permanente. Vocês vão encontrar lá no artigo 9º que é permitido o acesso nas áreas de preservação permanente para o quê? Para a obtenção de água e também para atividades de baixo impacto ambiental. Ok, meus amigos? Então lembrem-se do conceito de área de preservação permanente, que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa e que cumpre diversas funções ambientais. A APP é uma espécie de espaço territorial especialmente protegido, beleza? E lembrem-se que, em alguns casos, o Código Florestal permite a intervenção e a supressão de vegetação nativa nessas áreas, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Deixe aqui abaixo os seus comentários, as suas dúvidas, as sugestões, curtam os nossos vídeos, compartilhem e lembre-se de se inscrever também em nosso canal lá no YouTube. Basta digitar Rosenval Júnior na busca que vocês vão ver todos os meus vídeos que eu compartilho lá no YouTube. E também curtam aí a nossa fanpage, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau, até lá!